Eu estou usando esta camiseta rosa em resposta direta à ministra das Goiabeiras. Não, ministra, essa camiseta rosa não me transformou num homossexual. Assim como, se eu fosse homossexual, uma camiseta azul não me transformaria em heterossexual. Eu vou ser sincero, às vezes eu sinto vontade de encerrar as minhas atividades na internet, porque o índice de pessoas que gostam de ser enganadas, ou porque gostam mesmo, ou porque são ignorantes em relação a tudo, é tão imenso que bate um desânimo danado. E a gente tem a sensação de que está pregando no deserto. E eu não vou me desanimar, não, desistam. Vou começar com um exemplo bem simples relacionado a toda essa falácia sobre ideologia de gênero. E não é possível que as pessoas não entendam. Falando primeiro aos heterossexuais. Quando você se aproxima de um homem e sente vontade de transar com ele, se por um motivo qualquer, por exemplo, reunião em família para assistir a um determinado filme, você se sentar no mesmo sofá com outro homem, ou todos, homens e mulheres, compartilharem da mesma cama para assistir a um espetáculo qualquer na televisão, que está no quarto, por exemplo, você acha que sentiria atração por um homem? Se a resposta é não, você é um heterossexual. Se a resposta é sim, você possivelmente é um homossexual. E por que eu uso a expressão possivelmente? Porque você até pode sentir essa atração e não ter coragem de admitir. Então, é simples de entender, como eu disse, o homossexualismo não é algo que vem de fora. Não é a proximidade de um homem que vai fazer de você um homossexual, mas sim o que você sente, o que vem de dentro de você em relação a um desejo sexual por outra pessoa. Se esse sentimento, se isso que vem de dentro de você é o desejo por uma pessoa do mesmo sexo, então você é homossexual. E se esse sentimento ou desejo é por pessoa de outro sexo, você é heterossexual. E se esse desejo é tanto pelo mesmo sexo como pelo sexo oposto, então você é bissexual. Não é tão simples de entender? Realmente é. Mas essa mania dos conservadores, dos ultraconservadores principalmente, de transformar tudo em manipulação política, é que confunde quem quer ser confundido ou que confunde quem é ignorante de tudo e se deixa confundir com facilidade, porque é fraco da cabeça. Quer ver outro exemplo bem simples de entender? Eu conversei um dia com um homossexual assumido e perguntei a ele o que ele sentia na escola quando ainda era criança e uma menina se aproximava dele querendo namorar com ele. Sabe o que ele me respondeu? Que sentia nojo. Então, vale a mesma pergunta. Você sentia nojo das meninas quando se aproximavam? É lógico que eu não estou falando de meninas que estivessem sujas ou que, por falta de banho, estivessem cheirando mal. Mas isso, obviamente, todo mundo entende, não é preciso explicar, não é? Eu estou falando de nojo do ponto de vista sexual, nojo pelo sexo oposto. É simples demais de entender, mas a manipulação política arranca das pessoas reações e comportamentos que não têm sentido, inclusive reações e comportamentos violentos, como os que se dizem homens e maltratam, agridem ou até matam homossexuais. Muitas vezes torturam homossexuais. E a maior parte desses que se dizem homens e que agem violentamente, pode ter certeza, são homossexuais enrustidos que não se assumem, como a gente disse mais atrás um pouco. Já que falamos em violência, vamos a outro exemplo. É aceitável que um adulto mantenha relações sexuais com uma criança, ou seja, que pratique estupro? Aliás, nem é o caso de ser apenas uma criança. Eu citei criança devido a um caso recente de um tio que engravidou uma menina de apenas 10 anos e que teve repercussão nacional, esse caso, e talvez até internacional, né? Ter repulsa e condenar a atitude desse sujeito depende de ideologia? Depende de ser de esquerda ou de direita? Óbvio que não.
Mas até isso os conservadores da direita querem distorcer, dando a entender que a esquerda e os que não são conservadores podem apoiar esse tipo de coisa. E sabe por quê? Porque são fanáticos políticos, são ultradireitistas, como eu gosto de chamar, porque ficam por aí tratando torturadores canalhas como heróis. E quando eles dizem que a esquerda e os não conservadores apoiam a atitude de um tio desses, o que eles querem é apenas alimentar o seu ódio pelos não conservadores e pelas esquerdas de um modo geral. E provocam outro crime, porque começam a todo mundo achar que alguém possa apoiar uma coisa dessas. Simples de entender, não é mesmo? E quem não entende é porque gosta de ser enganado ou então porque tem a cabeça fraca por ignorância. E sabe qual é a diferença entre os não conservadores e a direita retrógrada? É que a direita retrógrada prega a ideia absurda de que uma forma de proteger as crianças dessa violência é manter as crianças na ignorância, como se fosse possível mantê-las trancadas dentro de um cofre a salvo de todas as maldades do mundo. Esses retrógrados, por isso mesmo, são contra a educação sexual das crianças, porque a arma deles é a ignorância. Eles pregam que manter as crianças ignorantes em relação à sexualidade é que vai protegê-las, quando, na verdade, ignorância não protege nada de ninguém, nem de coisa nenhuma. A ignorância é um veneno mortal. O que vai proteger as crianças é esclarecer que existem criminosos desse tipo e que elas têm que ter coragem de dizer aos pais quando são vítimas desse tipo de assédio antes que o pior aconteça. Não adianta apelar para o fanatismo religioso como esse de inventar que um ser humano pode ser gerado sem uma relação sexual, para inventar que sexo é pecado quando praticado de forma consentida por duas pessoas adultas. Então, inventam a virgem que deu origem a um homem e inventam essa história de pecado original, porque essa história de pecado, junto com ignorância, formam a arma mais poderosa dos conservadores retrógrados. Olha, é como eu disse desde o início, o tanto de gente de cabeça fraca às vezes desanima. Mas eu não vou desanimar. Então, uma das formas de eu não desanimar é não fazer vídeos muito longos, porque assim eu não atrapalho um montão de coisas que eu tenho que fazer todos os dias, porque eu sou uma pessoa muito ocupada para ficar tolerando gente ignorante. E esse assunto sobre o mal causado pelos conservadores manipuladores é tão importante que eu resolvi transformar isso numa série de vídeos que, na verdade, serve para todos os meus canais e até para mais um livro que eu estou escrevendo. E é lógico que essa manipulação não ocorre apenas na questão sexual. Ela extrapola a questão sexual e invade muitas outras áreas. Por isso, eu vou fazer mais de um vídeo sobre esse assunto, porque é muita coisa para dizer. E se eu fosse dizer tudo de uma só vez, levaria várias horas. Até a próxima semana, portanto.